As coisas mais ou menos convergem. Você já fez algum exorcismo, padre? Já participei. Eu já participei de exorcismos, uma vez quando eu era leigo, algumas vezes depois de padre. Quis dar porrada no exorcizado quando era leigo? Que eu vou falar pro senhor. Eu já fui da igreja, né? Eu já tô atrapalhado, mas eu já fui da igreja. Rapaz, tinha uns caras que manifestavam o caramunha lá, velho, que dava vontade de dar umas porradas, velho. Teve um dia, até o David. Meu irmão, o cara deu um trabalho de umas 3 horas, velho. Meu, o cara arrebentou a igreja toda. Caramba. Arrebentou, o David é prova disso aí. O David até participou. Meu irmão, velho, que negócio maluco, velho. Aí a gente, molecão, né, falava, meu, será que na porrada não adianta não? Porque evocando aqui os nomes não tá indo não, cara. Rogando a Deus não tá indo não. Já deu vontade quando era jovem? Não. Não, né? O exorcismo que eu participei quando eu era jovem foi muito traumático pra mim. Porque eu tava na Espanha. Depois vocês podem até procurar na internet o Padre Fortea, que é um demonólogo, um dos demonólogos vivos mais famosos, né? E ele estava fazendo exorcismo de uma menina e estava convidando pessoas para participarem do exorcismo. Jornalistas, padres, leigos. Naquele caso específico era um desejo de Deus. Ele estava se servindo daquele caso. Vocês viram o filme do Exorcismo de Emily Rose? Exorcismo? De Emily Rose. Não. É um filme bem legal. O Padre Fortea foi um dos consultores do filme. Certo, obrigado demais. Deus se utilizou daquela possessão para que as pessoas vendo o mal conhecessem o bem. Então, eu cheguei na paróquia lá, né? Aí tinha uma mocinha, pequenininha, magrinha, bonitinha. Aí eu comecei a puxar papo com ela. Daqui a pouco o padre chama a moça. Ela entra, daqui a pouco o padre me chama. Aí eu vejo que a menina bonitinha, pequenininha, era a menina possessa. E Pazini, hoje eu sou um cara grande, na época eu era um cara maior. A minha missão naquele exorcismo era segurar a perna direita dela. Ô louco, eu lembro disso. David, você lembra, né? Do quê? Lembra do Roberto? Cê é louco, cara. Meu irmão, e o David era ministro. Virado no capiroto. Então, O cara deu trabalho. Padre, era nesse pique aí. Eu acho que eu tava com o braço esquerdo do cara, velho. E o cara era franzino. então, Parecia uma serpente rastejando no chão, quase Era. o rabo dele. Ele começou a se rastejar e os bancos da igreja eram de plástico. Aí começamos a tirar, né? Pra não causar furdunços. Meu, a criançada saiu de perto, um negócio feio. E aí, como? não, é assustador. Assustador, cara. E aí, em um determinado momento, a menina, o bicho, vira pra mim e fala: você que dirige o carro branco vai morrer num acidente. E eu dirigia um carro branco. Eu fiquei com muito medo. Nessa hora do exorcismo? Na hora do exorcismo. Entendi. Aí o padre falou assim: o diabo é o pai da mentira. Ele viu você lá fora chegando com um carro branco. Por isso que ele tá falando isso pra te assustar. Pra você não segurar o braço esquerdo e dar um murro no bispo. Dar um murro no bispo. E deu muito certo, porque eu fiquei com medo de pedir pra ir embora. Nossa. Então o meu primeiro exorcismo que eu participei da minha vida foi assim. E foi um caso assim muito... que saiu até nos meios de comunicação. Se procurarem na internet vão até achar. O caso dessa menina. Aí depois, só depois de muito tempo como padre, toda diocese tem um padre que é exorcista. Na nossa diocese de Campo Limpo tem um padre. E de vez em quando ele chama os padres para ajudarem ele. Então eu ajudei esse padre algumas vezes no exorcismo. E eu parei de ajudá-lo porque eu estava muito gordo. Ele tinha Tem que baixar, é isso? Exatamente, ele tinha mania de fazer o exorcismo. Ao invés de botar a pessoa amarrada e sentada numa cadeira, ele fazia a pessoa deitada num colchonete e as pessoas em cima dela. Então eu tinha que ficar de cócoras. Imagina 146 quilos, 4 horas de cócoras. Nossa. Aí eu falei: padre, o senhor me perdoa? Não dá pra mim. Aí depois veio a pandemia e tudo. Mas justamente por causa da pandemia, o padre não estava podendo atender todo mundo. Porque fazer o exorcismo envolve você pegar na pessoa, a pessoa cospe na sua cara, é bem nojento, né? E aí então surgiram casos em que o padre exorcista da diocese mandou que eu investigasse para ver se eram possessões reais ou não. Ah, porque tem farsa nisso?
99% dos casos são farsa. Ô, louco! Ou farsa de... Por quê? Então, tem vários casos. Tem farsa de má fé. E tem farsa que são... não é que... são problemas psicológicos. Tá. Ou então a pessoa... Não tem a ver com a esfera espiritual. Exato. E não é muito fácil discernir. Mas, assim, 90 e poucos % desses casos de pessoas possessas não estão possessas. Seria um discernimento espiritual ou de vivência mesmo, de experiência? Porque assim, ó, quando a gente tava lá, a gente começou a aprender, né? A gente era aprendiz e o pessoal começou a dar uns toques. E o evangélico, o aparamento é terno, né? Terno e gravata. Aí o pastor já falava, ó, tira a gravata aí, meu. Porque se pegar na gravata vai te sufocar, a mulher que tinha um cabelo grande já aprende. Vocês têm um treinamento ou uma aprendizagem até mesmo empírica? Sim, os exorcistas eles têm cursos, tem uma associação internacional de padres exorcistas que eles têm cursos. E a gente aprende algumas coisas, né, de um exorcista para outro. Então tem maneiras que a gente identifica. Por exemplo, eu lembro que o curso que eu fiz, né, o primeiro curso de exorcistas que teve aqui no Brasil, eu participei. Aí o padre falou assim, olha, uma maneira muito fácil de você saber é se acontecem fenômenos preternaturais. Você tá lá conversando, tipo... depois voa uma cadeira. Não, isso aí é o diabo, né? Não é um problema psicológico. Ou então a pessoa revela coisas ocultas. Então tem alguns truques que a gente faz. Por exemplo, a gente está ali conversando com várias pessoas, né? Porque nunca é feito sozinho, tem um grupo. E aí a gente deixa as pessoas conversando. E aí o padre mentalmente começa a rezar e a dar ordens. Provocando, né? Exatamente. Dizendo em nome de Jesus, mandando que se manifeste. E aí isso acontece. Não é um fenômeno psicológico, a pessoa vai ler a tua mente. Sim, concordo. Né? Então tem alguns truquezinhos. Os possessos, eles têm um horror muito profundo do hálito do sacerdote, do sopro do sacerdote. Eles têm um horror profundo de olhar nos olhos do sacerdote. Então tem alguns truquezinhos, né? E a gente vai aprendendo. Já exorcizou alguma mulher que acabou ficando nua no entreveiro? Não nua no sentido de que ela tirou a roupa. Não, mas acabou ficando por conta de se mexer pra lá e pra cá. Sim. E aí? Cobre? O que faz? Você puxa a roupa, não veste de novo. Se dá, né? Porque às vezes tá na hora da coisa. Tem sempre os leigos que estão auxiliando, né? Sim, então sim. eles ficam encarregados dessas coisas. Caraca, que situação, cara. Sim, teve um exorcismo que eu participei. Aliás, o primeiro exorcismo que eu participei já depois de padre. O padre exorcista da minha diocese é uma pessoa muito santa e maravilhosa, mas ele fala muito devagar. E me irrita profundamente participar de qualquer ritual com ele, porque ele fala muito devagar. E aí ele me chamou para participar, ele estava me chamando muito, muito, muito. Aí eu falei que ia, mas não vou não, vou falar para ele que eu vou, mas não vou. Aí tá, Pazini, essa história é sinistra. Então o exorcismo, sei lá, era numa terça. Aí na segunda eu estava em casa. E aí toca a campainha. Aí era um paroquiano meu. Dizem, padre, eu precisei vir aqui na secretaria para resolver alguma coisa, mas ele é psicólogo, né? E eu tenho um paciente que ele disse que queria vir conhecer você. Aí eu falei, tá. Aí ele falou assim, padre, mas é que esse menino, eu trato ele psicologicamente, mas ele tá possesso e amanhã tem uma sessão de exorcismo com o padre da minha diocese. Então o demônio sabia que eu tinha sido convidado, que eu não ia e foi lá para me provocar. Aí no dia seguinte nós fomos no exorcismo do menino. Não teve como o senhor não ir? Não teve. Aí fiquei, você tá me provocando? Então eu vou. E aí cheguei lá e foi o único fenômeno preternatural que eu testemunhei. O menino estava reclamando de muitas dores no peito, aí a gente levantou a camisa dele. E aí, enquanto a gente estava rezando, é como se alguém tivesse pegado uma faca e estava ali e desenhando na pele dele. Arranhando, assim, com uma ponta de faca. Mas arranhando a ponto de ferir a pele? A ponto de marcar a pele. E era assim, estava acontecendo ali. Não é que levantou a blusa e estava lá. Enquanto a gente estava olhando, o desenho aparecia.
E era qual desenho? Tinha vários, tinha umas letras, tinha uns pentagramas, tinha uns símbolos aí, né? Então, aquilo ali foi realmente uma coisa muito forte. Caramba! Então, assim, não tem como dizer que é um problema. O menino tinha problemas psicológicos. Esse também é um problema. Não é raro que pessoas possessas tenham problemas psicológicos e o demônio se esconda através disso também. Sim. Então, por isso que precisa ter. Isso que eu ia perguntar pra você. Por que algumas pessoas estão endemoniadas e outras não? Como que, na sua concepção, isso ocorre? Está interligado diretamente a uma fragilidade psicológica, psiquiátrica, maldições? As causas da possessão, elas são várias. Ordinariamente, as pessoas que são possessas, elas procuraram a possessão. Ou através de rituais pagãos, ou através de rituais de magia, ou através de pactos com o demônio. Então, a maioria das pessoas que estão possessas por própria causa. Mas era um garoto. Então, a maioria dos casos. Existem regras existem exceções às regras. Exceções às regras. Existem casos de maldições. Podem ser hereditárias? Não existe essa parada na sua... Não sei se existe, eu nunca vi. Né? Normalmente os problemas de hereditariedade são muito mais ligados a traumas e emoções. Né? Nunca vi questão de sobrenatural ligada a isso. Mas não sei que não existe. Não sei se existe, mas eu nunca vi. Né? E sempre que acontece o caso da maldição, aliás, toda possessão acontece porque Deus permite. O demônio não é mais forte que Deus. E Deus permite sempre em vista da conversão. Ou daquela própria pessoa, ou da família, ou de uma situação. Então, o caso desse menino era uma família absolutamente desestruturada, que os pais tinham participado de rituais, de religiões. Vocês sabiam disso de fato? Sim. A gente foi descobrindo que o exorcismo não é uma coisa que se resolve de uma sessão. Às vezes duram meses, às vezes duram anos. Ocorre às vezes de no meio do exorcismo a própria entidade, não sei se é assim que vocês consideram, dizer o que de fato aconteceu? Sim. Ou a causa, por exemplo, daquela manifestação? É o mais comum de acontecer. Né? Sim. Só que não é uma coisa rápida, às vezes demora muito tempo para chegar até lá. Né? Então, são várias as causas. Né? E muitas vezes acontece justamente o demônio se esconder. Como, por exemplo, o caso de objeto? Sim, se chama de infestação. Quando o demônio está em objetos ou em lugares. Nesse caso aí, na época, nem sei se eu acredito mais nisso ou não, sou meio cético hoje. Nesse caso, padre, que eu presenciei, a própria entidade na hora lá falou de uma aliança que o rapaz estava. E de fato ele estava frequentando a igreja e ele apareceu com essa aliança. E a entidade falou que ele fez exatamente isso, ele foi frequentar um centro de magia lá e o pessoal ofertou a aliança para ele. E depois disso que ele começou o pastor lá percebeu que ele estava estranho, né? Na sua concepção, há como se atribuir uma oferenda a um objeto e a pessoa colocar o objeto e acabar infestação, né? Infestação é no objeto. Quando o demônio passa a pessoa, já é possessão. Tá. Né? Existem 4 níveis de ação do demônio. A ordinária, que todos nós sentimos, que é a tentação. Tá. Depois existe a obsessão, é quando já existem fenômenos preternaturais. A pessoa vê coisa, enxerga coisa, sente cheiros, sente angústias inexplicáveis. Depois tem a infestação, que é quando está em objetos ou coisas, e a possessão, quando ele toma conta do corpo da pessoa. Tá. Outra dúvida, casos inusitados em